Boa noite, meu amigo Evandro. Como é que vai? Tudo bom? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo bem. Deixa eu só lhe fazer alguns apontamentos antes de a gente começar. Eu vou fazer alguns pedidos, né? Primeiramente, boa noite a todos aqueles que estão participando da nossa live. Hoje nós vamos tratar sobre Lei Geral de Proteção de Dados em condomínios edilícios. E o nosso intuito aqui é de poder colaborar para com todos, certo? E trazer um conteúdo satisfatório para que vocês entendam realmente o que é a Lei Geral de Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.609 de 2018, e se ela é ou não aplicada pelos condomínios edilícios. Então, assim, antes de tudo, Evandro, eu queria pedir àqueles que estão participando, por gentileza, se vocês puderem colaborar para que a gente possa continuar desenvolvendo esse conteúdo no Instagram. Está vendo esse aviãozinho, que eu costumo chamar de aviãozinho, que fica aí do lado direito no Instagram? Se vocês puderem enviar para demais pessoas, chama aquela pessoa que tem conhecimento sobre, que atua na área no âmbito condominial, e peço para que elas venham contribuir conosco. Bem como também que esse coraçãozinho, se vocês disponibilizarem bastante coraçõezinhos para nós, o Instagram vai entender que o conteúdo é um conteúdo satisfatório e, consequentemente, a gente vai poder disponibilizar um pouco mais de tempo para vocês aqui. Podemos começar? Opa, só estou aqui, ok. A gente falou há 2 semanas essa importância relevante dos dados pessoais nos condomínios. Essa lei, Adriano, é causada para nos dar essa garantia para o cidadão, para cada um de nós, né, o direito da privacidade. Eu lhe pergunto, como os condôminos, os síndicos, os representantes legais, como nós somos no artigo 1348, somos legais, responsáveis por aquele empreendimento, como proteger os dados pessoais dos condôminos, vou falar sobre a portaria também. O principal, como que devemos proteger para evitar, nesse caso, danos maiores. Pronto. Evandro, primeiramente, nós temos que contar um pouco da história para que todos possam entender. Né? A Lei 13.709 de 2018, ela foi sancionada, como eu disse, em 2018, e depois houve uma questão de quando ela realmente entraria em vigor. Né? E o que acontece? Ela realmente entrou em vigor aqui no nosso país em setembro de 2020. Sendo que os artigos 52, 53 e 54, que falam sobre as sanções, só entraram em vigor em agosto de 2021. Evandro, eu vou pedir desculpa, porque eu estou em várias redes ao mesmo tempo, redes sociais. Então, muitas vezes eu estou olhando aqui para a minha esquerda, muitas vezes eu estou olhando para a direita, mas é porque eu estou em outras redes sociais divulgando conteúdo ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Da onde surgiu? E qual é os 2 principais objetivos da lei? A lei ela surgiu após ser instituído o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados na Europa, que foi instituído em abril de 2016 e entrou em vigor em toda a Europa em maio de 2018. Né? Com isso, o Brasil veio a trazer e seguiu esse regulamento com o intuito de trazer, primeiramente, uma maior segurança para o ambiente no que tange a dados pessoais, né? Porque hoje tudo gira em torno dos dados pessoais, principalmente na internet. E, consequentemente, combater todo e qualquer tipo de crime nesse ambiente. Né? Esses são os 2 principais objetivos. Mas existe um terceiro objetivo que pouco se fala, que é aquele referente
Ah, como foi instituído o Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa, se países que queiram ter qualquer relação comercial com a Europa, precisa também ter uma lei adequando essa questão dos dados pessoais. Por quê? Porque existe uma questão de garantia. Se não tiver segurança jurídica, automaticamente, muitas vezes, as portas vão se fechar para todo e qualquer comércio. Então, como ele disse, a lei é de 2018, mas só entrou em vigor em 2020. Né? Em 2022, veio uma emenda constitucional e alterou, que é a emenda constitucional 115, de 10 de fevereiro de 2022, e alterou a Constituição Federal no seu artigo 5º, que institui, por meio do inciso 79, o direito fundamental pertinente à proteção de dados pessoais. Ou seja, os dados pessoais hoje é um direito fundamental previsto na lei maior, que é a Constituição Federal de 1988. Desculpa. Então, essa é a base legal inicial para que a gente possa entender isso. E, consequentemente, qual é a finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados? E está lá muito claro no artigo 1º da Lei 13.709. É o tratamento referente a dados pessoais, seja esses dados coletados por meio físico, seja esses dados coletados por meio digital. Veja, Evandro, que em 2019, no finalzinho de 2019, eu fui convidado por um grupo de empresários para falar um pouco sobre a lei. Porque desde quando surgiu a lei, a gente vem estudando e até hoje continuamos estudando. E aí, quando eu falei no final teve um empresário, pois doutor Adriano, resolvi o problema. A partir de hoje, não uso mais nenhum tipo de sistema na minha empresa e só vou usar qualquer tipo de coleta de dados por meio físico. Eu falei, não, mas isso também tem que ser protegido. A partir do momento que você faz um questionário com um cliente e ele preenche com seus dados, esses dados precisam ser protegidos. E com um detalhe imenso que tem que ser ressaltado. Não se pode mais, quem tem qualquer tipo de dado, e aí eu vou dar o exemplo das lojas americanas, eu acho que todo mundo lembra do passado, quem tiver dados de terceiro, pessoa jurídica, não pode desfazer desses dados de qualquer jeito. Ou seja, eu tenho um currículo, vou dar o exemplo das lojas americanas, eu tenho um currículo de uma pessoa, ali contém vários dados pessoais. Eu não posso simplesmente amassar esse papel e jogar no lixo. O que eu oriento para os meus clientes? Que se tenha uma trituradora de papel, para que esses dados sejam, na realidade, a folha seja triturada e não se tenha qualquer tipo de disponibilidade de vazamento do dado. Lembre que o ano passado saiu em toda a mídia televisiva que as lojas americanas estavam utilizando currículos entregues em cada loja para embrulhar mercadoria vendida na loja. Então, isso é um absurdo. Isso configura vazamento de dados. Então, o intuito é proteger os dados, sejam eles coletados de forma física ou digital. Né? A lei, quando ela surgiu, para mim já estava mais do que claro para quem deve ser aplicada. Por quê? Porque lá no artigo 4º existe um rol taxativo para quem não é aplicada a Lei Geral de Proteção de Dados. E na minha concepção já estava mais do que claro que a lei era totalmente aplicada para condomínios. Mas mesmo assim, existia uma dúvida, se fazia um questionamento. Veja que semana passada eu participei de uma reunião que foi mencionado para mim que a lei não deve ser utilizada para os condomínios edilícios. E eu discordo. A lei, para mim, já estava mais do que clara no artigo 4º e, consequentemente, não precisaria de nenhum regulamento por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Mas, recentemente, foi instituída a resolução da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a resolução número 2, que lá no artigo 2º deixa bem claro, né, no artigo 2º, inciso 1º, deixa bem claro para quem essa lei é aplicada. E lá fala de forma bem direta, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos
condomínios edilícios, e, dentre outros, e entes privados despersonalizados que realizam tratamento de dados pessoais. Então, assim, nesses dois casos, está mais do que claro que a lei é aplicada para condomínios edilícios, mas, infelizmente, eu vejo assim, as pessoas sequer atentando essa questão. Então, já ficou bem claro que nessa resolução a lei é aplicada para condomínios edilícios. E lá, na lei, Evandro, existem, deixa bem claro no artigo 1º, o que são dados. E os dados têm 3 categorias. O dado pessoal, que fala da informação da pessoa natural identificada ou identificável. Aí eu vou só falar da identificável, porque a identificada é muito claro. O que é um dado pessoal de uma pessoa identificável? Exemplo, eu tenho uma imagem de um condomínio edilício que está a sua pessoa, ou a minha pessoa. No primeiro momento, ninguém sabe quem somos nós. Mas esse dado pode ser identificável futuramente. Que vai se identificar, olha, ali é o doutor Adriano, olha, ali é o senhor Evandro. Existe a questão dos dados sensíveis de pessoa, que trata sobre origem, raça, etnia, convicção religiosa, opinião política, filiação, sindicalização, organização de caráter religioso, filosofia, política, saúde, vida sexual, questão da biometria e outros mais. Então, veja, isso são dados sensíveis. Em condomínio, eu tenho isso sim, porque tem muitos condomínios que você faz um cadastro por meio da biometria para que você entre a essa edificação. Veja que recentemente, peguei uma ficha de cadastro de novo condomínio edilício, e lá eu me deparei com um questionamento sobre opinião política. Qual o seu partido? Isso não tem necessidade. A que ponto isso vai influir em um condômino, a sua vida do dia a dia entre condômino e condomínio edilício? Não sei qual é a natureza disso e, consequentemente, orientei para o meu cliente que não se faça mais isso e exclua todo e qualquer dado referente a essa situação. E o outro é o dado anonimizado. O que significa isso? São aquelas pesquisas onde a pessoa responde uma pesquisa. Eu vou dar o exemplo do censo do IBGE, mas você não consegue identificá-la, porque ela está num mundo de dados onde você vai ter uma estatística sobre determinada situação. Então, esses são os 3 itens de dados que a gente pode averiguar de forma muito clara. São os dados extrínsecos, que estão de forma muito clara. E, na minha opinião, existem ainda dados sensíveis intrínsecos, que são aqueles que não estão de forma clara na lei, mas estão lá no artigo 14, que fala sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, né? Que tem que ter todo um critério, por sinal, saiu uma resolução sobre esse tratamento por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como deve ser feito a disposição de tratamento desses dados. Evandro, eu estou indo muito rápido, tá bom? Tá ótimo, doutor, tá ótimo. Pronto. Então, dando continuidade, essa é a disposição. A lei fala que existem meios para que você possa coletar esses dados, né? Na maioria das vezes, hoje, eu vejo muito, quem entra nas redes sociais vê muito isso. Você aceita que seja arquivado seus dados em uma rede social? A maioria das pessoas, sim, com o intuito de usar aquela rede social. Sendo que, para condomínio edilício, existe um item muito claro na lei que versa sobre como se ter a coleta desses dados. Por quê? Porque lá no artigo 7º deixa bem claro que pode-se ter a contenção desses dados, o cadastro desses dados, para a visão de um cumprimento legal, certo? Então, vamos lá. Veja, chegou um condômino novo, na edificação, e, consequentemente, ele vai precisar fornecer os seus dados para quê? Para emissão de boletos. Por quê? Porque lá no artigo 1336, inciso 1º do Código Civil, uma das obrigações do condômino é o quê? Contribuir com as cotas condominiais ordinárias.
e, consequentemente, com os dias extraordinários da mesma forma. Qual é uma das competências do síndico, prevista lá no artigo 1348? Fazer cumprir a convenção do condomínio. Por que eu falo da convenção? Porque na convenção é que se está a forma de contribuição dos condôminos para a manutenção do condomínio. Então, na hora que os síndicos requerem os dados do condômino, a finalidade é puramente legal, porque ele necessita daqueles dados para a emissão de documentos, como, por exemplo, a emissão do boleto para a contribuição das cotas condominiais ordinárias. E uma das competências do síndico também é dispor sobre a segurança das áreas comuns. Então, quando você solicita os dados de uma pessoa na entrada, e quando eu falo essa pessoa que é estranha ao condomínio, é um terceiro, ele de maneira nenhuma pode se negar. Porque qual é a finalidade de se conter esse dado? Para que saiba quem está entrando, até mesmo porque se ele cometer algum ato dentro do condomínio, tem como o condomínio identificar. Porque ele pode cometer um crime dentro do condomínio. Você está entendendo? A segurança. Segurança. E é uma das competências do síndico, é manter a segurança das áreas do mundo de toda a edificação. E quando eu falo toda a edificação, inclui a massa condominial. E por que eu estou falando nisso? Na maioria das vezes, eu estou vendo a aplicação da lei para condomínios edilícios e muitas vezes se solicita os dados mediante o consentimento do titular dos dados. E aí vem o terceiro e diz, eu quero ir para o apartamento do senhor Evan, apartamento X. Aí o porteiro, quais são os seus dados? Não, eu não vou fornecer. Não, então você não entra. Não, mas eu quero entrar. A lei me permite eu não aceitar. Então vejo que estão coletando os dados de forma, na minha concepção, errada. Eu acho que precisa se ter uma orientação melhor quando se tem dentro dos condomínios a aplicabilidade da lei. E tem outros requisitos lá no artigo 7º que fala sobre como você coletar esses dados. Né? A lei dispõe também no artigo 5º, inciso 6º, 7º e 8º, 3 figuras que é de suma importância. Uma, o controlador, outro, o operador, e o outro é o encarregado de dados. Quem é o controlador? O controlador, em um condomínio edilício, é o síndico. Por quê? Porque ele é que vai dispor de como esses dados vão ser coletados, a forma que eles vão ser manuseados e como vão ser arquivados. Né? O operador. Quem é um operador de um condomínio edilício? Os porteiros e qualquer outra empresa que tenha vínculo com o condomínio edilício que utilize os dados. Por exemplo, empresas de assessoria administrativa são operadores. Escritórios de advocacia são operadores. Empresa de portaria virtual são operadores. Então, essas pessoas se identificam como operadores. E um outro, que é o encarregado de dados. Quem é esse encarregado de dados? O encarregado de dados é uma figura importantíssima para a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele é o elo de ligação entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a pessoa jurídica, bem como também ele tem outras funções de suma importância para um condomínio edilício. Né? E aí eu vou além, porque o encarregado de dados, como é conhecido na Europa de DPO. O que é o DPO? É o Data Protection Officer, ou seja, o oficial de proteção de dados. No artigo 11 da resolução que eu falei, a resolução número 2 da Autoridade de Proteção de Dados, no artigo 11 ele deixa bem claro que não se tem a necessidade de indicar um encarregado de tratamento de dados. Mas veja, eu entendo que essa resolução, quando fala de instituições jurídicas de pequeno porte, não podemos aplicar para os condomínios edilícios. E aí eu vou lhe dizer que tem outros pontos. Primeiro ponto, o tráfego de dados de um condomínio edilício é muito grande. Muito grande. Né? Por exemplo, tem um condomínio
que faço assessoria jurídica, o menor que eu tenho é com 21 unidades. Imaginei 21 unidades vezes 3 cada unidade. Sem falar em entregadores que eu falo é essas entregas diárias, sem falar outros tipos de entrega. Então, eu tenho um fluxo de dados muito grande em cada condomínio desse. Segundo, eu tenho a questão de dados sensíveis em condomínio edilício. Então, tem que se ter todo um cuidado referente a isso. Por quê? Porque, na maioria das vezes, esses dados sensíveis, principalmente quando se trata de criança e adolescente, tem que se ter um cuidado muito grande com esses dados. E sem falar outras situações. Então, eu entendo que os condomínios edilícios precisam ter ou um encarregado de dados, e se não tiver, se tem uma pessoa que tenha muito conhecimento da legislação, porque senão vai ter problemas. Porque, veja, esse encarregado de dados, ou essa pessoa que será responsável por toda e qualquer situação referente a dados do condomínio edilício, ele vai ter que ter várias situações, principalmente no que tange a esses dados, como, por exemplo, relatório de como se coletar, como tratar e como armazenar esses dados. Isso aí é necessário, porque quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fiscalizar aquele condomínio, o primeiro documento que ele vai ter que apresentar é isso, e dentre outras coisas. Então, ou se tem um encarregado de proteção de dados, ou se tem uma pessoa que não seja esse encarregado, mas que se tenha muito conhecimento da legislação, para não se ter problema. E aí eu vou lhe dizer o porquê. Quando a gente identifica uma pessoa jurídica, nós temos vários pontos que temos que fazer dentro dessa pessoa jurídica. O primeiro ponto que nós precisamos fazer é um mapeamento de todos os dados que estão em poder dessa pessoa jurídica, seja ela qual for. E no condomínio edilício é do mesmo jeito. Ou seja, nós vamos fazer um inventário de dados. Porque dentro desse inventário nós vamos identificar quais são os dados de pequeno porte, de risco médio e de risco altíssimo. Muita gente usa questões de cores, dados verde para de pequeno risco, dados amarelo de médio risco e dados vermelho de grande risco. Então, você precisa fazer esse mapeamento, esse inventário de dados para saber o que você tem. E não é só os dados do condomínio. Veja que você tem funcionários. Todo condomínio tem um funcionário. Pelo menos um zelador. Né? Então, esse dado também precisa ter um cuidado de coleta, tratamento e arquivamento. Após você fazer todo esse mapeamento dos dados, você vai precisar instituir um plano de elaborar um plano de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados e todas as resoluções da Autoridade de Proteção de Dados para o condomínio edilício. Porque, como eu disse, você vai precisar instituir relatórios de como o dado vai ser coletado, quem vai coletar e manusear esse dado e como serão arquivados. Porque, veja, olha o que eu me deparo ainda nos dias de hoje. Eu não sei, depois eu vou pedir até para que você me fale a sua experiência. Só um minuto. Mas veja, eu vejo ainda porteiros utilizando o seu celular para fazer imagens de documentos de terceiros que vão adentrar o condomínio, e aí ele manda para o síndico ou manda para um grupo. Nisso, o dado já vazou. E quem foi que vazou o dado? Foi o funcionário? Não. Foi o condomínio, porque o funcionário está trabalhando em nome do condomínio. Você está entendendo? Então, tem toda essa questão. Como eu disse, vai ter a definição de como vai se coletar esse dado, e na minha concepção eu entendo que a coleta de dados vai com base na disposição legal, né, pegando o artigo 7º, inciso 2º, bem como a disposição do Código Civil, principalmente no que tange a segurança e as disposições das convenções, como eu disse anteriormente. Vai se instituir dentro da coleta
muitas vezes se tem até um questionário. Eu discordo da questão do questionário para essa coleta, porque é uma questão muito simples. Se é legal, você está cumprindo o que é legal. Mas, muitas vezes, eu vejo as pessoas fazendo questionário para que você possa dispor sobre esses dados e realizar as coletas. A forma de armazenamento. Essa questão de armazenar dados em qualquer local, como eu vejo, numa CPUzinha, em uma portaria, isso não funciona mais. Precisa-se ter segurança, precisa-se ter segurança nessa questão, e, consequentemente, a segurança é por meio de você ter uma empresa idônea para que possa realmente lhe dar essa segurança de armazenamento de dados. Treinamento de funcionários, isso é de suma importância. Isso é de suma importância. Veja que, recentemente, eu fui acompanhar um procedimento policial em um condomínio, onde eu sou assessor jurídico. Cheguei lá, vários funcionários do condomínio, com o smartphone na mão, filmando o que estava acontecendo dentro do condomínio. Isso aí, pessoal, simples. Vazamento de dados. Não se pode, porque na maioria das vezes ele está ali pegando aquela imagem, disponibilizando no grupo da família. Então tem que se ter cuidado com isso. Por isso que eu falo muito na questão do treinamento dos funcionários. E quando eu falo treinamento, é diário, é constante, porque sempre surge uma situação nova. Sempre surge uma situação nova. Então tem que se ter muito cuidado referente a isso. A questão de se ter um encarregado de dados, uma pessoa que fale e que tenha conhecimento sobre a legislação, é com uma única finalidade. Primeiro, aceitar as reclamações. Exemplo, eu fui no condomínio do Evandro, coletar o meu dado na portaria. Eu preciso ter uma informação que é o meio de contato do encarregado ou daquele responsável pelo condomínio, que não pode ser o síndico, e sim uma pessoa que tem conhecimento sobre a legislação, para que eu possa fazer uma reclamação pedindo, por gentileza, você coletou meu dado, exclua e me comprove que os meus dados foram excluídos do seu banco de dados. Precisa disso. Sem falar que, como eu lhe disse anteriormente, ele vai tomar, o encarregado, ou essa pessoa vai tomar as medidas necessárias, bem como prestar esclarecimentos e, principalmente, observar todo o apontamento feito pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando se tem uma questão principalmente de vazamento. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados só chega numa pessoa jurídica quando se tem algum tipo de vazamento ou denúncia referente a isso. Então, tem que se ter muito cuidado nessa questão. Veja, Evandro, que a complexidade de uma situação como essa, de ter uma pessoa que tem conhecimento sobre a legislação, é nesse ponto. Por isso que eu não concordo muito. E eu vejo que a resolução número 2 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela não está voltada para condomínio, ela foi mais para aquelas pessoas jurídicas de pequeno porte realmente que têm uma disposição de coleta de dados mínima por mês, diferentemente de um condomínio edilício. Então, tem que se ter todo esse cuidado para, primeiramente, coletar, e se for necessário, se a pessoa pedir, esse dado precisa ser excluído e ser comprovado. Né? Existe à disposição, dentro da lei, e a lei mesmo entrando em vigor em setembro de 2020, sanções que estão muito claras lá no artigo 52, e sanção de toda natureza, da advertência, multa simples, multa diária, bloqueio de dados, ou seja, aquela pessoa fica proibida de manusear os dados por um determinado período, a suspensão parcial sobre o banco de dados. Pessoal, um condomínio edilício fica com um bloqueio parcial sobre os dados dos condôminos,
como é que ele vai viver? Como é que ele vai manter o seu dia a dia? Então, veja o quanto é preocupante, né? E como é uma situação de extrema necessidade e as pessoas, na maioria das vezes, não estão preocupadas com isso. Recentemente, em fevereiro de 2023, saiu a resolução número 4 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, falando sobre o regulamento da dosimetria das aplicações das sanções administrativas. Então, já está mais do que claro, já estava consolidada na lei, no artigo 52, e agora se tem uma disposição administrativa de como serão aplicadas essas sanções. E é importante falar uma coisa que a lei entrou em vigor em setembro de 2020, mas veja que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados só veio fazer a sua primeira multa agora, julho de 2023. Veja o período que quase 2 anos depois, ou minto, quase 3 anos depois, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é que veio dispor sobre a sua primeira multa. Mas isso tem toda uma situação, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deveria ter sido criada logo, ela só foi criada no final do governo Bolsonaro. Né? Então é recente demais, muito recente. Então é por isso que ela só veio aplicar a sua primeira multa recentemente. E aí, eu vou dar uma dica para finalizar minha fala, e eu vou abrir as perguntas, né, que nós temos muito a conversar. Caso alguém se sinta prejudicado no que tange a seus dados pessoais, ou verificou que existe algum vazamento de dados por parte de uma pessoa jurídica que pegou seu dado e anda divulgando, entre no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Lá vai ter uma disposição de denúncia, algo bem simples, e faça a denúncia. Não deixe para lá. Porque, na maioria das vezes, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados só vai chegar numa situação como essa por meio de denúncia. Salvo quando houver vazamentos grandiosos, como nós tivemos esse ano já e tivemos no ano passado. Quantas e quantas milhões de pessoas no Brasil não tiveram seus dados vazados e, consequentemente, foram prejudicadas. Eu conheço pessoas que, dentro desse último vazamento de dados, estão passando situações difíceis porque os golpistas conseguiram instituir contas bancárias, cartões de créditos e fizeram compra no comércio de todo jeito. De todo jeito. Deram um golpe de todo jeito. Mas por quê? Porque houve um vazamento de dados. E para finalizar minha fala e para me abrir, só faço um apontamento aos senhores. Os dados, hoje, é algo mais do que importante e relevante no mundo. E aí eu vou fazer um apontamento para vocês. Eu já fiz esse apontamento ao Evandro, e vou fazer a vocês agora. Quem paga para utilizar o Instagram? Quem paga para utilizar essa nova rede social do Instagram, chamada Threads? Quem paga para utilizar o Facebook? Ninguém. Ninguém. Você sabe por que não pagam? Porque quando a gente utiliza essas redes sociais, nós somos o produto. Então, por meio dos nossos dados, a rede social vai se moldar a nós com o intuito de sempre estar disponibilizando e fornecendo algo. E, na maioria das vezes, as pessoas compram ou fazem qualquer situação financeira dentro dessas redes sociais, que é o que existe. Veja que essa nova rede social do Instagram, chamada Threads, ela está proibida de ser utilizada na Europa por um único motivo. Essa rede social, não sei como, tem acesso a todas as suas informações do seu smartphone, inclusive das instituições bancárias. No Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados abriu uma investigação para saber se essa nova rede social está dentro dos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados para resguardar toda e qualquer pessoa que venha
a utilizar essa rede. Então, é algo bem complicado. E aí é uma dica. Se você não aderiu ainda, não faça isso, essa rede social Threads. Eu já tinha feito, estou tentando excluir a minha conta, mas não indico para ninguém. Salvo se você é um youtuber ou algo do tipo que necessite dessas redes. Mas era isso, Evandro. Eu acho que eu fui muito claro. Estou aqui aberto aos questionamentos para que a gente possa esclarecer cada vez mais. Eu tenho neurose de clareza para que a gente possa ajudar a sociedade no que tange a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente com o domínio de direitos. É muito importante que... Está ouvindo bem, né? Sim, sim. É muito importante que essa live as pessoas até compartilhem com seus amigos. Você veja só, é um problema de todos. Tá ruim? Não, estou ouvindo. Tá. Dados pessoais é uma coisa pessoal, particular. Então, qual é a ideia das pessoas fazerem, no caso, guardar, se proteger? Evitar que entregue às pessoas estranhas ou a qualquer pessoa documentos pessoais para que não venha, então, até mesmo usar, né, como acontece muitas das vezes. Quem trabalha em condomínio, doutor, uma dica que eu dou que, com certeza, vai ser mais para frente se adequando. Exemplo, a pessoa chega na portaria. É obrigatório entregar os seus dados, porque ali, se não der, não vai entrar. Exemplo, como a Vossa Excelência mesmo disse, é obrigado. Como que vai ter acesso? Então, conforme a lei na proteção de dados, com certeza, até uma dica importante para todos os síndicos e ADM, que o treine os seus porteiros, os seus funcionários, os colaboradores, de forma que alguém deseja que os seus dados sejam excluídos, ok. É só orientar que ela venha, seja o QR Code, seja um e-mail, seja um contato, a pessoa entra naquele site, naquele QR Code, solicita-se que venha, então, no caso, que venha excluir os meus dados. E aqueles dados, o responsável vai, então, excluir, e a pessoa solicitante vai, então, receber um e-mail que foi, então, excluído os seus dados. Garantido. É uma boa ideia para aqueles que querem se adaptando já a essa nova lei. A questão do treinamento é muito importante, doutor. É muito importante para que as pessoas venham se guardar, se proteger. Esse tema é muito importante devido ao tamanho do que acontece no nosso país. São poucas as pessoas que falam sobre proteção de dados. E o doutor veio exatamente esclarecer o motivo da qual todos os brasileiros, todos os condôminos, todos os síndicos, todas as pessoas sejam, então, seletivas, cuidadosas, que venham se proteger. Exemplo disso está aí, vários síndicos, vários condôminos também assistindo, com certeza, após também a live, vai se precaver dessa situação, vai se guardar, porque é preciso. Quantas pessoas, vou dar o exemplo dos senhores, que a gente usa, perde a pessoa, o documento. Se a pessoa não se atentar, daqui a pouco chega uma notícia, um e-mail, um telefone, olha, você comprou algo, um valor exorbitante. Não, mas não fui eu. Mas é o seu nome, esse documento. Quer dizer, infelizmente, foi, então, vazado os dados, mesmo perdido, usou aquele de má fé e foi, então, feito aquela compra, usou o nome
aquela pessoa para, então, fazer esse ato tão absurdo. Muito cuidado, né, doutor? Ah, com certeza. Eu preciso ter muito cuidado. E assim, eu vou só lhe fazer uma pergunta. Quantos Kings você conhece? Atualmente, são vários. Inclusive, agora há pouco, Evandro, após aí a sua live, me envolvi, porque agora tem reuniões, mas são bastante. Pronto. Me diga quantos deles já implantaram, ou fizeram, pelo menos um esboço de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados em cada condomínio edilício? Incrível que pareça, essa é a preocupação de todos agora. De implantar devido a essa lei. Mas entenda, a lei é de setembro de 2020. Estamos em 2023. Veja aí o lado temporal, né? Quase 3 anos para que as pessoas conhecem se preocupar. E o que eu vejo, mano, é muito preocupado. Fora essas instituições empresariais grandes, por exemplo, você vai hoje numa farmácia grande, dessas, rede farmacêutica grande, você tem lá um informativo de quem é o encarregado de dados, o DPO, eu costumo chamar muito de DPO, mas quem é o encarregado de dados e como entrar em contato. Por sinal, foi até bom eu citar esse assunto, porque foi apresentada uma lista, no mês passado, da quantidade de empresas que estão sendo investigadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e o maior número de empresas que estão sendo investigadas são as farmácias. Por quê? Porque quando você vai na farmácia hoje, a primeira coisa que pede é o seu CPF. Né? E aí, consequentemente, vinculam aquela à disposição do seu CPF a essa realidade para dar um ponto, sendo que não é essa finalidade. A finalidade é outra, totalmente diferente. E aí eu vou dar, não vou dizer o que eu não conheço no Brasil, mas vou dar um exemplo concreto do Reino Unido. No Reino Unido, houve uma empresa foi condenada. Por quê? Porque ela coletava os dados, né, por meio do CPF, quais eram os remédios que eram muito para as pessoas, depois vendiam essas informações para as redes de plano de saúde. Você está entendendo? Para saber se essas pessoas já tinham doença pré-existente. Porque você sabe que quando uma pessoa tem um doença pré-existente, a questão do plano de saúde altera. Totalmente diferente. E muitas vezes as pessoas são vítimas. Então, essa é uma realidade. Eu não estou querendo dizer que no Brasil acontece isso. Só estou dando um exemplo de caso concreto. Você quer ver outra coisa que acontece muito no nosso meio? Vamos para o Congresso de Direito Mundial no Pará, exemplo, ou no Rio Grande do Sul. Não interessa o estado. Você vai. Aí lá tem uma empresa de tecnologia, de câmeras, de portaria visual, uma empresa dessa. E lá você vai, visita o stand, e na maioria das vezes, você visitar o stand, você tem que preencher uma listazinha, nome e e-mail. O seu e-mail é um dado. E o que essas pessoas fazem? Disponibilizam ou vendem esse dado coletado, dado, e não só o e-mail. Isso também é um dado. Pegam o seu dado, ou disponibilizam para uma outra terceira, ou deixam. Né? A primeira população do Brasil, é uma situação que começa com uma empresa e aí, por que essa empresa foi condenada? Porque ela coletava esses dados dessa maneira, que eu estou dizendo, e, consequentemente, ou fornecia para uma empresa terceira, ou vendia esses dados. Porque é o seguinte, uma coisa é você coletar o dado. Quando você fornece para alguém, por exemplo, como um dado forneceu para o meu escritório,
eu tenho como responsabilidade para cuidar. Por exemplo, o meu escritório hoje está todo adequado referente à lei de proteção de dados. E o que eu estou vendo no mercado? O que eu estou vendo no âmbito condominial? Aquelas empresas que estão totalmente adequadas à lei geral de proteção de dados estão começando a pedir que empresa tem vínculo, seja ele vínculo contratual, seja ele por qual for, estão pedindo para ter uma adequação. Caso contrário, a empresa que está totalmente regularizada corta qualquer tipo de vínculo com essas empresas. Então, isso é uma coisa que eu tenho visto muito. Eu tenho visto muito. E é uma realidade. Quem não se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, isso é uma opinião minha, e também dá um dos maiores nomes da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, a doutora Gabriela, ela sempre diz, se não participar, vai ser excluído do mercado, porque a realidade é que tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Não tem outro caminho. O senhor pode ter certeza, doutor, que depois dessa live as pessoas vão se preocupar mais, vão entender mais, vão buscar mais informações, porque eu tenho certeza que as pessoas estão preocupadas, dados pessoais, a sua personalidade, são coisas pessoais, então tem que ter muito cuidado. Outra coisa, doutor, dá tempo aí. Veja só. O controle remoto, portaria remota, é um caso muito... A pessoa vai, os dados dela já estão ali. Caso não esteja, tem que solicitar. E como que fica a pessoa que dá depois? Como é que fica o quê? O quadro está cortando aqui, né? Para mim está bom. A pessoa solicita o atendente, olha, eu quero o seu RG, o CPF, para fazer portaria o cadastro remota. Exato, o cadastramento para a liberação. No caso, ela pode então solicitar a exclusão? Na realidade, o que acontece? Se for condômino, a primeira coisa que eu oriento é que não faça uma instituição de cadastramento para que a pessoa venha a aceitar fornecer os seus dados ou não. Porque a pessoa pode se negar, o dado é dela. Então, esse não é o meio correto que uma pessoa que vai coletar o dado de um condômino ou de um terceiro em um condomínio edilício deve fazer. Como é que o condomínio edilício deve solicitar esses dados? Por meio do artigo... Ô, doutor, está ouvindo bem? Estou. O áudio está tendo um eco, não sei se é o meu ou é o seu. Para mim, está perfeito. Perfeito. Continue. Continue, pode continuar. Sim, sim. Então, assim, veja, o que eu tenho visto? O equívoco de como solicitar esse dado. Então, o dado em um condomínio edilício, ele não deve ser solicitado com base no inciso 1º do artigo 7º, para que a pessoa aceite, porque ela pode se negar, o dado é dela. O que tem que se fazer? Com base no inciso 2º do artigo 7º, conforme disposição legal. Porque, se for para condômino, o dado vai ser solicitado para que se disponha a disponibilidade de aplicação da convenção no que tange aquele condomínio. Você, para ter o acesso ao condomínio, você precisa ter o seu cadastro básico. Então, vai se cumprir o que é legal, certo? Esse é o primeiro ponto. Se for terceiros, vem um terceiro ao seu condomínio e ele se nega a fornecer os dados dele para adentrar, simples, ele não entra, porque uma das competências do síndico é manter a segurança da massa condominial como um todo. Qualquer um não pode entrar lá. Veja que uma autoridade policial, e é uma coisa que eu oriento muito os condomínios que eu presto assessoria jurídica,
A autoridade policial não pode entrar no condomínio sem antes identificar. Por que o terceiro vai fazer isso? Agora, ela entrou, fez o cadastro. E, quando eu falo cadastro, é o mínimo possível. Não tem necessidade de biometria, porque é um dado sensível. Muitas vezes não tem necessidade sequer nem mesmo de a disposição de imagens. Mas a maioria dos condomínios hoje tem um sistema de câmeras que capta a imagem. Então, assim, mínimo, tem a disposição de imagens, ok. O CPF, que é um registro único hoje, inclusive previsto em lei, você consegue identificar qualquer pessoa. A pessoa nasceu hoje, ela já sai da maternidade com um CPF. Então, assim, coletou esse dado, ok. A pessoa, eu quero que exclua o meu dado. Está aqui, entre em contato com essa pessoa, porque vai ser ou o encarregado, ou vai ser a pessoa responsável por aquele condomínio edilício. Você vai enviar, vai entrar em contato e vai solicitar a exclusão e, consequentemente, vai ser excluído seus dados do banco de dados do condomínio edilício. Entendeu? Agora, eu já vi também aqueles espertos, o condômino que não quer ter a obrigação, pedir para excluir seus dados. Isso não pode. Então, assim, nós temos que ter cuidado com isso, porque tem gente de toda natureza. E dentro dessa realidade, nós precisamos o quê? Encontrar meios legais para trazer uma coisa que eu falo muito, Evandro, segurança jurídica para o ambiente condominial. Porque, condomínio edilício não é de qualquer jeito. Não é vai que dá certo, não. Nós precisamos seguir o que a lei determina, para que a gente tenha uma segurança e não venha trazer problemas para o condomínio edilício como um todo, porque o problema sempre recai sobre a massa condominial. Esse é o fato que a gente está levando para todos os condôminos, síndicos, que estão nos ouvindo, que nós vai ouvir, assistir, a importância da proteção e cuidados. Agora, doutor, outra pergunta sobre o que nós também viemos falar sobre a proteção. Tá. O visitante se negando, vamos tocar mais nisso assim, se negando a entregar os documentos dos dados pessoais, aí vem a moradora, desce para receber o visitante. De quem é a responsabilidade? Não, mas, primeiramente, qual é a orientação que eu dou? Não fornecer os dados. Se existe uma política para que se entre naquele condomínio, e é uma questão até de segurança, se não fornecer o documento, não entra. Certo? E aí o morador, o proprietário, ele não pode colocar à força o visitante, o terceiro, porque é uma pessoa estranha ao condomínio. Ele não pode. E caso faça, o síndico vai ter que tomar medidas legais. Porque, veja, o direito de propriedade dela é um direito fundamental que está no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Só que o direito de propriedade dela não é absoluto, ao ponto de ela descumprir uma disposição legal, inclusive a convenção no que fala a questão de segurança. Ou seja, ela está descumprindo. Veja bem, o seu exemplo, se a pessoa colocar o visitante à força para dentro do condomínio, ele está descumprindo, primeiramente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ele está descumprindo a lei no que tange a segurança da massa condominial e, consequentemente, está descumprindo também a convenção que trata, na maioria das vezes, sobre segurança da massa condominial e deve ser observada porque, a partir do momento que ela é registrada, ela tem validade perante a massa condominial e terceiros, artigo 1336 do Código Civil. Então, isso é muito sério. Então, essa história, e eu vou utilizar muitas vezes, vou utilizar por analogia, o direito de se expressar. O direito de se expressar como direito de propriedade, eles não são absolutos. São direitos fundamentais elencados na Constituição, mas podem ser restringidos.
e não pode ser absoluto com o intuito de cometer uma ilegalidade. Porque isso que a pessoa faz, de colocar o terceiro à força para dentro do condomínio edilício, sem a pessoa identificar, isso vai ser uma ilegalidade. Então, tem que se ter muito cuidado com isso. E assim, hoje é muito difícil. Eu vejo situações, tem condomínio que eu conheço, aqui no estado do Ceará e no Rio Grande do Norte, que não entra. Não entra, pode ser quem for, não entra. E é o correto, mas estamos falando da segurança daquelas pessoas, né? Não podemos ser negligentes referente a isso. É verdade. Então, por isso que a gente, os síndicos, orienta os condôminos, sempre está atento aos visitantes, sempre está atento ao que vai chegar, sempre está avisando a portaria, ter essa comunicação com a portaria. É muito importante também, para que não haja esse constrangimento, esteja, então, o visitante, o parente, o familiar, sejam, então, ali bem-vindos e entre com toda satisfação e alegria. Então, o mais importante. Doutor, quais as suas saudações finais? Falta poucos aí. Qual conselho que a Vossa Excelência dá para todos? Evandro, é muito complicada essa situação. Como eu lhe disse, a lei entrou em vigor em setembro de 2020. E eu digo com toda clareza, os condomínios edilícios precisam ter a observação e a aplicação plena da Lei Geral de Proteção de Dados. Não podemos deixar para lá. Eu venho falando isso há um bom tempo. Não podemos pensar que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não vão chegar aos condomínios edilícios. Porque vão. Porque vão. E aí, depois, o problema sempre recai sobre a massa econômica. Sempre recai. Então, a orientação que eu digo, o conselho que eu dou, com base na resolução número 2, se não tiver disposição para contratar um encarregado de dados, que se tenha uma pessoa que tenha pleno conhecimento da lei, porque você viu que é bem complexo. Precisa instituir relatórios de como coletar, manusear e arquivar esses dados. Então, a orientação é que se tenha uma atenção e aplicabilidade, porque a autoridade vai cedo ou mais tarde vai chegar em cada um dos condomínios edilícios. Está mudo agora, Evandro. Ficou mudo. Mudo total. Não estou lhe escutando mais. Pronto. E agora? Agora sim. Agora sim. Tá. Só um minutinho, por favor. Não, contrário. Muito eco. E agora? Agora sim. Agora ficou bem melhor. Quer dizer, veja que esse tema é muito debatido e vai ser debatido várias vezes. Na verdade, uma hora só a gente vai conseguir falar tanto sobre essa grande importância, doutor. Veja que as pessoas estão... O nosso intuito aqui foi só trazer de forma bem ampla o que é a lei, para que as pessoas possam atentar. Né? Então, assim, o nosso intuito foi trazer conhecimento, e principalmente para os síndicos, para que eles possam ter conhecimento. E o principal, não podemos escutar o que eu ouvi semana passada. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é aplicada para todo e qualquer condomínio edilício. Não existe essa disposição. Para mim já estava claro, com base no artigo 4º da Lei 13.709 de 2018, com a resolução número 2 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ficou mais clara ainda. Então, ela é aplicada. Essa história que a lei não é aplicada para os condomínios edilícios não tem sustentáculo legal e nem tem segurança jurídica. Isso mesmo. Veja, doutor, a gente, com certeza,
eu queria essa mais uma oportunidade. Na próxima live, a gente trazer mais profunda essa questão sobre autorização de visitantes e também na portaria. Como que as administradoras, as empresas, o síndico pode se atentar? Como evitar isso? Como eles podem colaborar para que possa evitar? Eu acho que o básico, por exemplo, quando você vai implantar uma lei geral de proteção de dados em qualquer condomínio de liste, quando eu faço isso, a primeira coisa que eu faço é uma instituição de uma assembleia extraordinária para comunicar e explicar vários pontos para os condôminos. Para evitar isso. Porque você sabe como é que você evita problema dentro de condomínio de lixo? Com informação, Evandro. Com informação clara e simples. Clara e simples. E não de qualquer jeito. Veja, Evandro, que o constrangimento ele só vai acontecer quando você não tem essas informações. E aí é o que é o pior. Se o condômino quer criar qualquer tipo de problema, ele que vai ser constrangido. Porque ele que está criando aquela situação, mesmo tendo conhecimento. Então, nada melhor do que quando você vai implantar a Lei Geral de Proteção de Dados em um condomínio, como com a Assembleia Extraordinária, para tratar sobre diversos pontos, para que todos tenham conhecimento. Todos vão para a Assembleia? Não. Mas, ali, em um ato solene, previsto em lei, vai se instituir e vai se comunicar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e, consequentemente, todos terão conhecimento por meio da ata da Assembleia. Então, assim, o importante é isso, você disponibilizar meios de informação para que não se tenha nenhuma situação desse tipo. A comunicação, né, doutor? Informação é tudo. Informação é tudo. Principalmente em um condomínio de lixo. Os maiores problemas que se tem dentro do condomínio de lixo hoje é quando não se tem informação, principalmente por parte do síndico. Principalmente. E aí eu vou além. Eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Quantas empresas de assessoria administrativa que você conhece já implantaram a Lei Geral de Proteção de Dados? Até agora, nenhum. Então, isso é sério. Isso é sério, muito sério. Eu vou contar aqui uma situação para a gente ir, claro. Porque é hilário. É claro. Eu recebi um contrato recentemente de uma empresa de tecnologia que vai prestar um serviço em condomínio de lixo, do qual eu sou assessor jurídico. Quando eu li o contrato, a primeira coisa eu perguntei, cadê as cláusulas referentes à Lei Geral de Proteção de Dados? Sabe o que a pessoa me respondeu? Dá para o senhor instituir para mim? Eu falei, não, o senhor que tem que instituir. Aí eu perguntei, quem é o encarregado de dados de vocês? Não, a gente não sabe nem o que é isso. Aí não tem condições. Empresa de tecnologia. O fluxo de dados dessa empresa é altíssimo. Por sinal, dados sensíveis. Ou seja, existe dados de alto risco que ela manuseia. Imagina se vazar um dado desse. Imagina. Eu estou colocando só um dado. Porque quando vaza, Evandro, não vaza som. Vaza uma quantidade. Então, esse é o problema. Tem que se ter muito cuidado. Porque, eu não sei por que ainda. O pessoal, eu escutei semana passada isso. Mas essa lei não vai pegar, Adriano. Pessoal, a lei para mim já pegou. Já pegou. E o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está fazendo é sério. É sério. Tanto é que ela abriu o edital recentemente para que a sociedade civil, por meio das instituições, pessoas jurídicas, viessem a se fazer parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados com o intuito de colaborar ao desenvolvimento dos trabalhos. Então, isso é sério, porque não pode se deixar para lá. E quando você fala que uma empresa de assessoria administrativa não implantou, isso é mais sério ainda, viu? Tá, a importância que a gente está aqui levando as informações para ter cuidado. É claro. Todo cuidado temos, a empresa tem, a administradora tem, dos dados pessoais. Claro, todo cuidado são guardados.
mas assim, tem que ter mais. Essa lei tem que ter pecado fino, orientar mesmo, para que as pessoas venham saber dos seus dados. Doutor, está muito. Não sei se está. Para mim está excelente. Tá. Como a Vossa Excelência é o seguinte, Evandro, quantas que você conhece? A pergunta é a mesma, que todos fazem a mim. Evandro, você conhece? No momento, não. Mas a preocupação é grande, porque a lei está em cima. A lei vai para cima. Há uma cobrança. E se não tiver o que nós estamos fazendo aqui, que é levar informações, ter essa consciência que é preciso estabelecer esse processo, se adequar, vai ter complicações lá na frente. E a lei não perdoa, né, doutor? Ah, com certeza, com certeza. Nós estamos chegando ao ponto, Evandro, que veja, quantas redes sociais existem hoje? Várias. Olha a importância de redes sociais hoje. Você acha que isso é por acaso? Não é, Evandro. Não é. Não é. Principalmente com essa questão da rede social se moldar a cada uma pessoa. Eu vou só fazer um apontamento aqui para vocês darem risada. Ninguém tem mais uma vida anônima como no século passado. Nós que somos do século passado, eu sou de 1980, o Evandro deve ser do mesmo período. Não, pronto, a gente tinha uma vida anônima antes. Hoje não se tem mais isso. E aí eu vou lhe dizer. E aí, quem estiver assistindo, faça o teste. Quando a gente terminar isso aqui, que vocês saírem e colocarem o seu smartphone ali em cima da mesa. Fale qualquer situação. Exemplo, esse ano eu gostaria de viajar para o Beto Carreiro World, lá em Santa Catarina. Ou eu queria ir para Bahamas. Ou eu queria ir para a França, visitar a Torre Eiffel. Exemplo. Vocês podem ter certeza que, mesmo sem vocês pesquisarem, na hora que vocês abrirem as redes sociais de vocês, vão aparecer dicas de viagem sobre esse assunto. Pessoal, nós somos monitorados 24 horas. Porque não existe essa situação de você falar algo e a rede social lhe apresentar viagem para França, empresa X. Não existe isso. Não existe. Já aconteceu contigo isso, Evandro? Acontece direto. Você pesquisa uma coisa, já aparece muito. Não falo nem. É só colocar. Pode falar. Assim. Exatamente. É só de falar, já aparece muitas opções. Para onde, quando, isso, aquilo vai. Então você não vive mais. Então, os dados são muito importantes. Vejo que, vamos falar de duas pessoas, dois homens mais ricos do mundo, né? Elon Musk e o Zuckerberg. Essas pessoas, eles têm essa disposição financeira grandiosa devido a dados. O que eles têm de importante? Ferramentas que coletam esses dados e, consequentemente, faz esses dados gerar dinheiro. É isso que eles têm. Então, e isso é uma quantidade fora do normal. Nenhum ser humano consegue vislumbrar e verificar a quantidade de dados que eles conseguem manusear. Eles coletam esses dados, manuseiam esses dados e arquivam esses dados. Porque todo mundo hoje tem um smartphone. Todo mundo. Eu tenho um senhor que mora aqui, em frente ao condomínio que eu moro, ele tem 81 anos. Ele tem um smartphone. Então, assim... Sabe manusear. Então, ele... Imagine esse senhor. Quando ele está no Instagram. O senhor acha que o Instagram não está se moldando a ele? Lógico que está.
Lógico que está. Então tem que se ter muito cuidado. E eu continuo dizendo, vou dizer mais uma vez, a Lei Geral, desculpa, a Lei Geral de Proteção de Dados é aplicada para os condomínios edilícios. E os condomínios edilícios precisam começar a implantar. Vai chegar um momento que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por tudo que eu venho acompanhando, desde o seu surgimento, ela vai chegar em cada um dos condomínios. E se você não tiver toda a disposição, toda a implantação do que está previsto na Lei 13.709 de 2008, bem como nas resoluções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o condomínio edilício pode ter problema. Então, é uma questão muito séria que tem que ser realizada. Não é de hoje. Tem preocupação. Sim, e a lei está em vigor, como eu disse no início, a lei está em vigor desde setembro de 2020. Né? Então, tem que se ter toda essa situação e atenção. Doutor, sobre o condomínio, nossa missão hoje aqui também, veja só, a importância do síndico, dos responsáveis, da administração, ter esse pensamento já. Né? Como que eu posso adequar o meu condomínio? Como que eu posso fazer que os condôminos tenham essa consciência? Levar a comunicação, informação, informativo, reuniões, assembleias, para começar a conscientizar todos, porque o processo está sendo muito rápido, né? Com certeza, é um processo longo. Né? Veja que para você fazer um inventário de dados, para que você entenda e elabore um sistema de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados para aquele condomínio edilício, demanda tempo. Porque você precisa verificar todo e qualquer tipo de dados que aquele condomínio tem. Seja ele dado físico, seja ele dados digitais. Então, eu já acompanhei a implantação em alguns condomínios. Só para fazer o levantamento se demandou de 6 a 9 meses. Então, é muita coisa. Então, é um trabalho hercúleo, um trabalho grande que tem que ser feito. Longo que tem que ser feito. Tem que ser feito. E sobretudo, doutor, igual a vossa pessoa falou o seguinte comigo, as pessoas têm que se interessar, as pessoas têm que buscar, as pessoas têm que começar a pensar mais nessa lei. Porque quando ela vier de fato de verdade, não vai ter chance, vai ter multa, vai ter processo, vai ter... A pergunta é, doutor, quando vier realmente essa cobrança nos condomínios, se aquele condomínio não estiver adequado a esse sistema, o que pode acontecer? Eu acredito que no primeiro momento a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai advertir para que o condomínio possa se adequar dentro de um prazo estabelecido. Né? Aí sim, se o condomínio não vier a cumprir as orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o condomínio vai ter problemas. Então, eu acredito que no primeiro, a multa não vai vir, a sanção mais pesada não vai vir de uma vez. Eu acredito que a advertência, que é um tipo de multa, vai ser aplicada, com o intuito sempre de se disponibilizar um prazo para adequação dentro de um período, né, que seja satisfatório. E aí ou o encarregado de dados ou aquela pessoa que está à frente do condomínio que vai tomar as medidas junto à autoridade para comunicar e ir fazendo os procedimentos para e passo. Você veja que nós estamos há mais de uma hora, eu vejo que nossa live no Instagram, o conteúdo está sendo satisfatório, o Instagram está entendendo que o conteúdo que nós estamos oferecendo a quem está participando é um conteúdo bom e não caiu, né? Passou de mais de uma hora e não caiu. Mas é isso, eu tenho outros compromissos aqui. Você tem mais alguma dúvida para que a gente possa sanar? Eu quero agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade de esclarecer esse conteúdo muito bom. E a todos que participaram, que vai participar, as suas saudações finais aí, eu sei que a gente é corrido mesmo.
Mas, assim, é bom lembrar a todos que a importância da gente buscar se adequar é muito importante. Ah, com certeza. Evandro, eu gostaria de agradecer a sua pessoa do estado do Paraná, né? Me corrija se eu estiver errado. Do estado do Paraná, Curitiba, nós estamos aqui no estado do Ceará, em Fortaleza. Agradeço demais o convite. O nosso intuito é de poder colaborar com conhecimento, trazer um conteúdo satisfatório para toda aquela pessoa que vem a trabalhar ou tem qualquer vínculo com condomínio edilício. E o nosso intuito aqui é, como você disse, trazer informação. Então, eu agradeço demais, me coloco à disposição para qualquer outra situação e que no que vocês precisarem, nós estamos aqui para ajudar dentro da nossa realidade. Parabéns pelo homenageando a sua presença. Eu agradeço. Quem foi o Valéria. É isso? Eu não tô. Depois de um certo horário, eu vou mentir para você. O cansaço chega e eu não estou quase enxergando mais essas letras pequenas. Mas quem parabenizou, agradeço demais a disposição de parabenizar o conteúdo. Nós estamos aqui para colaborar. Quem quer seguir a gente nas redes sociais, estou lá no Instagram, Facebook, tem um canal no YouTube também. E o nosso intuito é disponibilizar informação cada vez mais. E agradeço demais a você, Evandro. O que precisar, pode contar conosco aqui no Estado do Ceará para que a gente possa colaborar. E sempre com um intuito, Evandro. O ambiente condominial é um ambiente que precisa cumprir, que é legal, o que a lei determina. E não ser feito de qualquer modo. Olha, isso aqui eu conheço, eu vi aqui agora, isso aqui eu quero agradecer ao meu amigo Moisés. Moisés, cara, obrigado aí por você estar presente até uma hora dessa aí. Obrigado mesmo. Um abraço, Moisés. Tudo de bom, cara. Essa é a grande importância, nossa alegria de estar até aqui agora. E quando precisar, saber que as pessoas podem contar aí com a gente. Esse conteúdo aí é muito importante. Doutor, muito obrigado. A sua presença foi ilustrante. Muito obrigado. Estamos à disposição, Evandro. Tudo de bom. Precisando, quem quiser entrar em contato, é só buscar nas redes sociais que nós estamos à disposição. Tá bom? Boa noite a todos. Tudo de bom. Pode ter certeza que a próxima vai ser melhor ainda. Obrigado. Até mais. Tudo de bom, Evandro. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.